E se eu te dissesse que tudo o que você vive hoje não começou lá fora, mas começou dentro da sua mente? Antes de qualquer resultado, antes de qualquer conquista, antes de qualquer mudança na sua vida, existiu um único lugar onde tudo foi decidido: o seu pensamento. Hoje você pode estar cansado, pode estar sem direção, pode até achar que está atrasado. Mas a verdade é que nada disso define o seu futuro, a não ser que você continue acreditando nisso todos os dias. Porque existem pessoas que começaram do mesmo ponto que você e mudaram completamente a própria história, apenas mudando a forma de pensar, de agir e de enxergar a vida. E hoje, talvez, essa mensagem não tenha chegado até você por acaso. Talvez seja exatamente o lembrete que você precisava para despertar algo que estava adormecido aí dentro. Então, antes de continuar, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que não falam apenas sobre motivação, mas sobre transformação real de mentalidade. Deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo e o que você quer mudar na sua vida a partir de agora. Porque às vezes, tudo o que uma vida precisa para mudar é uma única decisão consciente. Antes de qualquer riqueza existir no mundo físico, ela nasce no invisível, a mente. E foi exatamente isso que um homem chamado Elias começou a compreender em silêncio, em uma noite comum, sentado sozinho à luz fraca de um quarto simples. Ele não tinha fortuna, não tinha conexões, não tinha garantias, mas havia algo nele que ninguém podia tirar: a inquietação de mudar o próprio destino. Tudo o que o homem consegue ou deixa de conseguir começa no pensamento, dizia Napoleon Hill em essência. E essas palavras ecoavam na mente de Elias como se fossem uma lei viva do universo. Naquela noite, ele percebeu algo inquietante. O maior inimigo dele não era o mundo lá fora. Era o diálogo interno dentro da própria mente. E agora eu te pergunto: o que você tem cultivado dentro de si todos os dias? Sucesso ou limitação? Porque os pensamentos não são passageiros, eles são sementes. E toda semente carrega um destino inevitável. Elias olhou para as próprias mãos e pensou: se minha mente me trouxe até aqui, ela também pode me levar além disso. Foi nesse instante que algo mudou. Não no mundo externo, mas dentro dele. Eu escolho pensamentos que constroem meu futuro. Na manhã seguinte, Elias acordou diferente. Não porque o mundo ao redor havia mudado, mas porque algo dentro dele havia começado a se mover de forma irreversível. Ele ainda estava no mesmo quarto simples, com os mesmos problemas, as mesmas limitações aparentes, mas havia uma nova consciência pulsando em sua mente. Nem tudo o que ele pensava era verdade. E foi aí que o conflito começou. O medo, que sempre esteve ali em silêncio, agora parecia falar mais alto. Você não vai conseguir. Isso não é para pessoas como você. Você vai falhar como sempre falhou. Mas pela primeira vez, Elias não aceitou essas vozes como ordens. Ele começou a observá-las como pensamentos e não como destino. E então ele lembrou de algo que lera certa vez, inspirado nas ideias de Napoleon Hill. A mente humana é um campo de batalha, e quem domina os próprios pensamentos domina o próprio destino. E agora eu te pergunto, você está vivendo guiado pelo medo ou pela fé? Porque o medo paralisa, mas a fé movimenta. Elias saiu de casa naquela manhã caminhando pelas ruas como alguém que ainda não tinha riqueza no bolso, mas já carregava uma transformação invisível no espírito. Ele observava as pessoas correndo, reclamando, sobrevivendo e se perguntava: quantos aqui estão vivendo de verdade e quantos apenas repetem o mesmo dia em silêncio? Foi então que ele tomou uma decisão interna.
Não havia aplausos, não havia testemunhas, mas havia algo mais poderoso, um pacto consigo mesmo. Ele decidiu que não seria mais escravo dos próprios pensamentos negativos, e nesse instante algo quase imperceptível aconteceu. O medo não desapareceu, mas perdeu a autoridade. Elias entendeu que a fé não é a ausência de dúvida, é a escolha de seguir mesmo com ela. Afirmação: eu não sou controlado pelo medo, eu sou guiado pela fé. Elias já não era o mesmo homem da noite anterior, mas a mudança verdadeira ainda não estava no mundo, estava sendo testada dentro dele. Naquela manhã, ele caminhava sem pressa, como se cada passo carregasse um peso invisível. As ruas estavam vivas, barulhentas, cheias de gente correndo atrás de alguma coisa que nem sempre sabiam nomear. Mas dentro de Elias havia um silêncio estranho, não de vazio, mas de confronto. Porque quando uma mente começa a despertar, o universo não entrega respostas de imediato, ele testa. E foi nesse momento que surgiu a primeira grande prova. Uma oportunidade simples apareceu, um trabalho comum, mal pago, repetitivo, algo que muitos aceitariam sem pensar. Para quem o conhecia, seria o máximo possível naquele momento. E por um segundo, Elias hesitou. O velho padrão mental voltou a sussurrar: aceita, isso é o que você merece. Não inventa sonhos grandes demais. Seja realista. Mas agora algo era diferente. Ele não estava apenas ouvindo pensamentos. Ele estava observando cada um deles como se fossem visitantes temporários na própria mente. E então, ele lembrou da essência dos ensinamentos de Napoleon Hill. Toda vida muda no instante em que uma decisão é tomada com clareza absoluta. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já traiu o seu próprio sonho para escolher o conforto do medo disfarçado de segurança? Elias ficou parado. As pessoas passavam por ele sem perceber o conflito interno que acontecia ali. E naquele instante simples, quase invisível para o mundo, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele recusou. Não porque tinha outra opção pronta, não porque já era forte o suficiente, mas porque algo dentro dele finalmente entendeu. Continuar repetindo o mesmo padrão é escolher o mesmo destino. O homem que antes aceitava qualquer coisa para sobreviver, agora estava começando a escolher o que queria construir. E essa escolha teve um preço imediato. Insegurança, dúvida, vazio momentâneo. Porque toda decisão grande primeiro desestabiliza a mente antes de construir o novo caminho. Elias sentiu o medo novamente, mas desta vez ele não recuou. Ele olhou para o horizonte da cidade e pensou: se eu continuar aceitando pouco, nunca saberei o quanto eu realmente posso ser. Foi ali que algo interno se firmou. Não era riqueza ainda, não era sucesso ainda, mas era algo mais poderoso do que ambos, direção consciente. E ele entendeu: decidir não é escolher o caminho fácil, decidir é cortar o caminho que te mantém pequeno. Eu decido com coragem e ajo com determinação. Depois da decisão que rompeu a rotina antiga, Elias percebeu algo que ninguém costuma perceber no início da mudança. O mundo não muda junto com você imediatamente. Na verdade, ele parece até resistir. Os mesmos problemas continuavam ali. A mesma falta de dinheiro. As mesmas portas fechadas. As mesmas vozes externas dizendo que ele estava exagerando, sonhando alto demais, se iludindo. Mas o que ninguém via era o que estava acontecendo dentro dele, porque agora Elias já não era mais guiado pelo acaso. Ele estava começando a ser guiado por algo mais raro, foco consciente. E foi aí que a verdadeira batalha começou. Ele percebeu que o maior inimigo do foco não era o fracasso, era a distração disfarçada de urgência. Tudo queria roubar sua atenção:
Conversas vazias, preocupações pequenas, opiniões de pessoas que nunca construíram nada além de suas próprias limitações. Elias começou a notar um padrão perigoso na vida das pessoas ao seu redor. Elas não falhavam por falta de capacidade, falhavam por falta de direção. E agora eu te pergunto, em que direção está a sua mente quando ninguém está te observando? Porque é nesse momento, no silêncio, na solidão, na repetição invisível, que o destino real é construído. Elias decidiu fazer algo que parecia simples, mas que exigia guerra interna. Ele começou a proteger o próprio pensamento como se fosse ouro. Se uma ideia não o aproximava do que ele queria construir, ele a rejeitava. Se uma conversa não alimentava seu crescimento, ele se afastava. Se um hábito o puxava para trás, ele lutava contra ele, mesmo cansado, e isso doía. Porque foco não é confortável, foco é eliminação. E a cada coisa que ele eliminava, algo dentro dele crescia, clareza. Ele começou a caminhar sozinho à noite, não por tristeza, mas por estratégia. O silêncio se tornou seu professor. Enquanto a cidade se perdia em ruídos, Elias começava a ouvir algo novo, a própria mente sendo reorganizada. E então ele teve uma percepção profunda, quase como um choque interno. Eu não estou atrasado na vida. Eu apenas estive focado nas coisas erradas por tempo demais. E nesse instante, a dor não sumiu, mas ganhou sentido. Porque a dor sem direção destrói, mas a dor com propósito constrói caráter. Elias entendeu que sucesso não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa até que isso mude tudo. E foi aí que ele começou a sentir algo estranho. Mesmo sem resultados externos, ele já não era mais o mesmo por dentro. Havia disciplina onde antes havia impulsividade. Havia silêncio onde antes havia confusão. Havia intenção onde antes havia reação. E como dizia a essência dos ensinamentos de Napoleon Hill, a mente focada cria uma realidade inevitável. E agora eu te pergunto de novo, com mais força, você está focado no que te distrai ou no que te constrói? Porque aquilo em que você insiste pensar é exatamente aquilo que você está se tornando. Elias olhou para o céu naquela noite e fez um pacto silencioso consigo mesmo. Eu não vou desperdiçar minha mente com o que não me leva ao meu destino. E naquele momento, ele não tinha riqueza, mas tinha algo que a maioria nunca conquista: domínio interno. Afirmação: meu foco constrói minha riqueza e meu sucesso. Os dias seguintes não trouxeram milagres imediatos. Elias acordava cedo, mas agora não acordava como antes. Havia uma inquietação diferente dentro dele. Não era ansiedade comum, era uma pressão interna de transformação. Ele já havia entendido o pensamento, já havia entendido a decisão, já havia começado a entender o foco. Mas agora vinha o teste mais cruel de todos: a ação. Porque pensar muda a percepção, decidir muda a direção. Focar muda a energia, mas apenas agir muda a realidade. E Elias começou a perceber algo desconfortável. É fácil acreditar no sucesso dentro da mente. Difícil é sustentá-lo no mundo real. Ele começou a enfrentar o que Napoleon Hill descreve como o maior inimigo invisível do progresso: a procrastinação disfarçada de preparação. Mais um dia para pensar melhor. Mais um pouco de estudo antes de começar. Talvez não seja o momento certo ainda. Mas Elias já não era mais ingênuo diante desses pensamentos. Ele agora via cada um deles como uma tentativa da mente antiga de sobreviver. E agora eu te pergunto, quantos sonhos já morreram esperando o momento perfeito que nunca existiu? E foi nesse ponto que Elias tomou uma nova postura. Ele começou a agir mesmo sem certeza. Começou a dar passos pequenos, imperfeitos, mas consistentes. No começo, nada parecia grandioso.
Um contato aqui, uma tentativa ali, uma conversa difícil, uma recusa, um não atrás do outro. Mas algo dentro dele estava mudando profundamente. Ele estava deixando de ser alguém que pensa em agir para se tornar alguém que age e aprende depois. E isso criou uma dor estranha, porque agir revela a realidade. Quando você só pensa, tudo parece possível. Quando você age, tudo mostra o que precisa ser ajustado. Elias começou a errar mais do que imaginava. Mas pela primeira vez, ele não interpretava o erro como fracasso. Ele começou a enxergar o erro como custo de construção. E em uma dessas tentativas, depois de um dia difícil, ele sentou exausto e percebeu algo que mudou sua perspectiva para sempre. Eu não estou falhando, eu estou saindo da inércia. E naquele instante, algo dentro dele amadureceu. Porque ele entendeu que o maior risco não é tentar e errar, é nunca tentar e permanecer exatamente o mesmo. Ele começou a notar também uma mudança ao seu redor. As mesmas pessoas que antes o julgavam, agora o observavam em silêncio. Alguns duvidavam mais ainda, outros começavam a se questionar. Mas Elias já não buscava aprovação. Ele buscava construção. E em um momento sozinho, olhando para as próprias mãos, ele repetiu algo como um juramento interno. Eu não preciso ver o resultado agora. Eu preciso continuar me movendo na direção certa. E foi nesse ponto que ele entendeu uma das verdades mais profundas dos ensinamentos de Napoleon Hill. A ação consistente transforma desejo em realidade inevitável. E Elias começou a sentir algo novo surgindo dentro dele. Não era euforia, não era pressa, era firmeza. A firmeza de quem já não depende de motivação, depende de direção. E agora eu te pergunto novamente, de forma mais profunda: você está esperando a confiança chegar para agir, ou está agindo para construir confiança? Porque a vida não recompensa intenção, ela recompensa execução. Elias não tinha chegado ao topo, mas já não estava mais no chão onde começou. Ele estava no meio do caminho, e isso já o separava da maioria. Eu ajo agora, sem medo e sem desculpas. Elias já não via mais a vida com os mesmos olhos de antes. Não porque o mundo tinha mudado, mas porque a forma como ele interpretava tudo ao redor tinha começado a se transformar de maneira profunda e irreversível. O que antes parecia destino, agora parecia construção. O que antes parecia azar, agora começava a parecer consequência de padrões mentais repetidos por anos. Ele começou a perceber algo que antes passava despercebido. A maioria das pessoas não vive a própria vida de forma consciente. Elas apenas repetem pensamentos antigos todos os dias, até que esses pensamentos se tornem realidade. E isso, de certa forma, assustou Elias, porque ele entendeu que durante muito tempo ele também havia feito exatamente isso sem perceber. Em um momento de silêncio, sentado sozinho, ele se lembrou de todas as vezes em que duvidou de si mesmo antes mesmo de tentar. De todas as vezes em que desistiu antes mesmo de começar. E naquele instante, ele entendeu algo muito forte. Ninguém destrói seus sonhos de fora para dentro. A maioria dos sonhos é abandonada de dentro para fora. Foi aí que ele começou a observar a própria mente com mais atenção. Ele percebeu que existia um padrão automático de pensamentos negativos tentando retornar constantemente. Não eram vozes externas, eram memórias internas repetindo limitações antigas como se fossem verdades absolutas. Elias então começou a fazer algo diferente. Ele não lutava mais contra os pensamentos, ele apenas os observava e escolhia conscientemente não obedecê-los. No começo era difícil. A mente antiga gritava mais alto do que a nova intenção. Havia dias em que ele quase voltava a ser quem era antes.
mas algo dentro dele já havia despertado e não podia mais ser completamente adormecido. Ele começou a substituir pensamentos sem direção por pensamentos intencionais. Quando o medo aparecia, ele não o alimentava mais com histórias de fracasso. Quando a dúvida surgia, ele não permitia que ela dominasse suas decisões. Ele começou a entender que a mente não precisa ser perfeita, ela precisa ser treinada. E então, algo interessante começou a acontecer lentamente. As atitudes dele começaram a mudar sem que ele percebesse de forma brusca. Ele começou a falar menos sobre o que não queria e mais sobre o que queria construir. Ele começou a imaginar possibilidades em vez de repetir limitações. E isso começou a alterar até mesmo a forma como ele se movia no mundo. Elias também começou a notar algo estranho nas pessoas ao seu redor. Muitas delas estavam presas em ciclos repetitivos de reclamação, medo e estagnação, mas acreditavam que estavam apenas sendo realistas. Ele começou a enxergar que o realismo delas era, na verdade, um conjunto de crenças limitantes, disfarçadas de maturidade. Foi nesse ponto que ele lembrou de uma ideia que havia ouvido em algum lugar inspirado nos princípios de Napoleon Hill. A mente humana pode ser tanto um jardim quanto uma prisão, dependendo do que você escolhe cultivar todos os dias. Essa ideia não saiu mais da cabeça dele. E agora eu te pergunto, se seus pensamentos fossem visíveis, você teria orgulho do mundo que está construindo dentro de você? Elias decidiu começar a tratar sua mente como algo sagrado. Ele não deixava mais qualquer pensamento permanecer sem ser questionado. Ele começou a entender que a qualidade da sua vida seria sempre o reflexo direto da qualidade dos pensamentos que ele aceitava alimentar. Em um momento de introspecção profunda, ele percebeu algo ainda mais forte. Ele não precisava esperar a vida mudar para mudar internamente. Era exatamente o contrário. Era a mudança interna que iria, aos poucos, reorganizar tudo ao redor. E naquele dia, mesmo sem grandes conquistas externas, ele sentiu algo diferente. Não era empolgação, não era euforia, era algo mais sólido. Era a sensação de estar no controle da própria direção mental pela primeira vez. Ele entendeu que não se trata de eliminar pensamentos negativos de uma vez, mas de perder a submissão a eles. E essa diferença muda tudo. Antes de dormir naquela noite, Elias não fez promessas vazias. Ele apenas observou a própria mente e decidiu continuar o processo. Porque agora ele sabia que a transformação não acontece em um único momento, mas em pequenas escolhas repetidas todos os dias. E pela primeira vez, ele não estava tentando mudar o mundo. Ele estava mudando o ponto de origem de tudo, a própria mente. E no fundo, ele sabia que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Afirmação: minha mente está alinhada com o sucesso e com a prosperidade que estou construindo. Com o passar do tempo, Elias começou a perceber algo que ninguém havia lhe explicado de forma clara antes. A transformação não é um evento, é um processo que insiste em te testar todos os dias. Ele já não era mais o mesmo homem que aceitava qualquer coisa por medo de perder segurança. Também não era mais aquele que apenas sonhava e imaginava uma vida diferente. Ele havia entrado em uma fase mais silenciosa e mais dura da mudança. A fase da disciplina constante, onde ninguém aplaude, ninguém reconhece, ninguém sequer percebe o que você está tentando construir. E foi exatamente aí que as coisas começaram a ficar mais difíceis, porque no início da mudança existe empolgação, existe energia, existe aquela sensação de que algo grande está começando, mas depois, inevitavelmente, vem o período em que nada parece estar acontecendo. É como se o universo estivesse em silêncio, testando se você realmente vai continuar ou se vai voltar aos velhos hábitos. Elias começou a sentir isso de forma intensa.
Alguns dias, ele acordava com uma clareza impressionante sobre o que queria construir. Outros dias, tudo parecia confuso, pesado, sem direção. Era como se duas versões dele estivessem em constante conflito. O homem antigo tentando recuperar espaço e o homem novo tentando se firmar. Foi nesse período que ele entendeu algo essencial sobre persistência. Não é sobre estar sempre motivado, é sobre continuar mesmo quando a motivação desaparece completamente. E isso não é bonito na prática, é desconfortável, é repetitivo, é cansativo. Ele começou a notar que muitas pessoas ao seu redor tinham boas ideias, bons sonhos, boas intenções, mas quase nenhuma delas atravessava esse estágio invisível da disciplina. Elas começavam com intensidade e desapareciam quando o resultado não vinha rápido. E isso fez Elias refletir profundamente sobre o próprio passado, onde ele também havia abandonado caminhos importantes por falta de continuidade. Agora, porém, ele estava vendo tudo de outro lugar. Ele começou a estabelecer uma rotina simples, mas rígida, não baseada em emoção, mas em compromisso interno. Ele fazia o que precisava ser feito mesmo quando não queria fazer. E isso, aos poucos, começou a mudar sua estrutura mental. Havia dias em que nada parecia fazer sentido. Dias em que ele se perguntava se realmente estava no caminho certo. Dias em que o silêncio da vida parecia quase uma resposta negativa do universo. Mas ele aprendeu a não interpretar o silêncio como fracasso. Ele começou a entender que o silêncio muitas vezes é apenas o intervalo entre o plantio e a colheita. E quanto mais ele insistia, mais algo dentro dele se fortalecia. Uma resistência interna que não dependia de resultados imediatos. Foi nesse ponto que ele começou a perceber que o verdadeiro teste não era o sucesso, mas a continuidade. Qualquer pessoa consegue tentar uma vez. Poucos conseguem tentar novamente. Menos ainda conseguem continuar mesmo sem ver retorno visível. Elias começou a caminhar sozinho por longos períodos. Não mais como fuga, mas como reflexão. Ele observava a cidade, as pessoas, os movimentos automáticos da vida cotidiana e percebia como a maioria estava presa em ciclos previsíveis, repetindo dias que pareciam iguais, sem questionar se aquilo era realmente o que queriam viver. E ele entendia algo que começava a se tornar claro dentro dele. A vida não muda para quem deseja mudar. Ela muda para quem sustenta a mudança tempo suficiente para que ela se torne realidade. Em um desses momentos de caminhada, ele percebeu algo ainda mais profundo. Não era apenas sobre disciplina externa, era sobre disciplina interna. Sobre não negociar com a própria mente, sobre não ceder a impulsos que te afastam do que você diz querer construir. E isso era mais difícil do que qualquer coisa que ele já havia feito, porque ninguém vê quando você decide não desistir. Ninguém vê quando você escolhe continuar. Ninguém vê quando você vence a si mesmo em silêncio. Mas é exatamente aí que a transformação real acontece. Elias começou a entender que persistência não é teimosia cega, é clareza repetida em ação. E naquele ponto, mesmo sem grandes mudanças externas ainda visíveis, ele já não era mais o mesmo homem que começou essa jornada. Ele havia atravessado algo que a maioria nunca atravessa, o período em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo construído por dentro. E ele sabia, mesmo sem poder provar naquele momento, que algo estava se formando em silêncio, algo que um dia não seria mais invisível. Elias já não buscava mais sinais imediatos de progresso. Ele tinha aprendido, da forma mais difícil, que a vida não responde à pressa, responde à consistência. Mas mesmo assim, algo começou a mudar ao redor dele, de forma tão sutil que no início ele quase não percebeu. As pessoas começaram a reagir de maneira diferente à sua presença.
Não porque ele tinha se tornado alguém rico ou bem-sucedido. Ainda não era isso, mas havia algo na forma como ele se comportava, falava e se movia que parecia diferente. Uma espécie de firmeza silenciosa, como se ele não estivesse mais pedindo permissão para existir. E isso incomodava alguns e intrigava outros. Elias começou a notar que certas oportunidades pequenas começaram a aparecer. Conversas que antes não existiam, convites inesperados, pessoas que lembravam dele sem motivo aparente. Nada grandioso, nada explosivo, mas suficiente para ele perceber que o mundo externo estava começando a reagir à mudança interna. E foi nesse ponto que ele entendeu algo que antes parecia apenas teoria. A mente não apenas pensa, ela emite direção. E o que você sustenta internamente por tempo suficiente começa a se refletir externamente de formas que você não controla diretamente. Ele lembrou de uma ideia que havia estudado em textos inspirados em Napoleon Hill. A mente humana funciona como um centro de emissão constante de pensamentos. E esses pensamentos, quando repetidos com intensidade e emoção, começam a influenciar escolhas, percepções e até caminhos de vida. Elias não sabia explicar isso de forma científica, mas ele estava vivendo isso de forma prática. Ele também começou a perceber algo curioso nas próprias reações internas. Situações que antes o abalavam profundamente, agora não tinham o mesmo impacto. Problemas que antes pareciam enormes começaram a parecer menores. Não porque tinham desaparecido, mas porque ele havia mudado o tamanho da própria mente diante deles. E isso o assustou um pouco no começo, porque ele percebeu que durante muito tempo ele não havia vivido a realidade. Ele havia vivido a interpretação da realidade. E essa interpretação era o que o mantinha preso. Em um dia comum, enquanto observava pessoas indo e vindo pelas ruas, Elias teve um pensamento profundo. A maioria das pessoas não está vendo o mundo como ele é, mas como foram ensinadas a vê-lo. E isso determina tudo: decisões, escolhas, limites, caminhos. Foi nesse momento que ele entendeu o verdadeiro significado de influência mental. Não é sobre controlar o mundo externo, é sobre não ser controlado pelo mundo interno automático. Elias começou a observar também algo mais sutil. As mesmas pessoas que antes o desencorajavam, agora não falavam mais com tanta certeza. Não porque elas tinham mudado, mas porque ele tinha deixado de alimentar certas conversas que antes o puxavam para baixo. E isso mudou a dinâmica ao redor dele. Mas o mais importante ainda estava acontecendo dentro dele. Ele começou a sentir uma espécie de estabilidade emocional que não dependia das circunstâncias. Dias bons não o faziam perder o foco. Dias ruins não o derrubavam como antes. Era como se ele estivesse construindo um centro interno mais sólido, menos vulnerável ao caos externo. E pela primeira vez, ele entendeu que progresso real não é visível no início. Ele é sentido antes de ser visto. Elias não tinha riqueza ainda, não tinha fama, não tinha grandes resultados externos para mostrar. Mas algo dentro dele já tinha mudado de forma irreversível. Ele não era mais uma pessoa reagindo à vida, ele estava começando a conduzi-la. E, no fundo, ele sabia que isso era apenas o início de uma mudança muito maior que ainda estava por vir. Elias não percebeu exatamente quando isso começou, mas chegou um momento em que a vida pareceu mudar o tom. Não foi uma mudança suave. Foi como se, depois de um período de silêncio, o mundo começasse a testá-lo de forma mais direta, como se quisesse confirmar se ele realmente havia mudado ou se tudo aquilo era apenas uma fase passageira. As situações começaram a ficar mais exigentes. Antigas distrações voltaram, só que agora com uma aparência diferente, mais convincente. Pessoas que antes não demonstravam interesse repentinamente apareciam com propostas, conversas ou caminhos fáceis que prometiam alívio imediato.
E era justamente isso que tornava tudo mais perigoso, porque Elias já não era o mesmo homem, mas o mundo ainda testava o homem antigo dentro dele. E ele percebeu algo importante: o teste nunca para quando você muda, ele apenas muda de forma. Em um desses dias, ele recebeu uma oportunidade que para muitos pareceria lógica. Algo seguro, previsível, que resolveria parte de suas dificuldades imediatas. E por um momento, ele sentiu o peso da dúvida novamente. Não era mais o medo simples de antes. Era algo mais sofisticado. Era o medo disfarçado de racionalidade. Talvez seja melhor aceitar isso por enquanto. Talvez você esteja indo longe demais. Talvez você precise ser mais realista. Mas agora, Elias já conhecia esse tipo de pensamento. Ele não o obedecia automaticamente como antes. Ele o observava. E isso fazia toda a diferença. Ele começou a entender que as maiores armadilhas não são aquelas que parecem perigosas, mas aquelas que parecem seguras demais. E foi nesse conflito interno que ele se lembrou de algo essencial. Cada escolha pequena redefine o tipo de pessoa que você está se tornando. Ele caminhou sozinho naquela noite. A cidade parecia a mesma, mas ele não era mais o mesmo observador. Ele percebia mais, sentia mais, entendia mais. Não era sobre inteligência superior, era sobre consciência expandida. E ele começou a refletir sobre o próprio caminho. Não havia garantias. Não havia promessa de sucesso imediato. Não havia confirmação externa de que ele estava certo. Mas havia algo mais forte do que tudo isso: continuidade interna. Ele percebeu que pela primeira vez na vida ele não estava vivendo baseado em urgência, mas em direção. E isso o colocava em um lugar solitário. Porque a maioria das pessoas não entende decisões que não são baseadas em conforto imediato. Elias começou a perceber isso nas conversas, nos olhares, nas reações. Algumas pessoas não o criticavam diretamente, mas também não o acompanhavam mais. Era como se ele estivesse saindo de um padrão coletivo e entrando em um caminho mais individual. E isso não era fácil, porque o ser humano, por natureza, busca pertencimento. Mas Elias estava começando a entender que, às vezes, o crescimento exige distanciamento. E não porque você se torna melhor do que os outros, mas porque você está seguindo um ritmo diferente. Em um momento de silêncio, ele sentiu algo raro. Não era alegria, não era tristeza, era clareza. Ele entendeu que não existe transformação sem desconforto. E que cada etapa da mudança exige uma versão diferente de você. A versão que começa, a versão que insiste, a versão que resiste e a versão que permanece quando tudo parece incerto. Elias estava começando a se tornar essa última versão. E mesmo sem perceber completamente ainda, ele já não era mais alguém tentando mudar de vida. Ele era alguém que já havia mudado por dentro e agora estava apenas aguardando o mundo alcançar essa mudança. E isso mudava tudo. Porque quando a mente muda primeiro, a realidade não tem escolha senão seguir o mesmo caminho. Elias não percebeu o exato momento em que tudo começou a mudar de forma concreta. Não houve um evento único, nem um grande marco visível. O que aconteceu foi mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso do que qualquer transformação repentina. A vida dele começou a responder. Primeiro foram pequenas coincidências que já não pareciam coincidências. Pessoas que surgiam no momento certo, conversas que abriam portas inesperadas, ideias que antes pareciam distantes, agora começavam a encontrar caminhos práticos. Nada explosivo, nada cinematográfico, mas constante o suficiente para ele entender que algo estava se reorganizando. Elias percebeu que aquilo não era sorte, era continuidade. Era como se tudo o que ele vinha sustentando em silêncio estivesse finalmente começando a encontrar forma no mundo físico. Mas junto com isso, veio também uma nova camada de desafio.
Porque quando o invisível começa a se tornar visível, a pressão aumenta. As oportunidades não vinham mais sozinhas, vinham acompanhadas de responsabilidade, decisão e consequência. E cada escolha parecia carregar um peso maior do que antes. Elias começou a entender algo que antes ele não conseguia enxergar. O crescimento não é confortável em nenhuma fase. No início, dói pela falta de resultado. Depois, dói pela responsabilidade do resultado. E ele estava exatamente nesse ponto. Em um dia específico, ele se viu diante de uma situação que poderia mudar completamente sua trajetória. Não era algo milagroso, mas era significativo. Algo que exigia coragem, visão e principalmente confiança no caminho que ele vinha construindo sozinho por tanto tempo. Por um instante, o velho Elias quase apareceu novamente. O Elias que hesitava, que buscava garantias, que queria certeza absoluta antes de agir. Mas esse homem já não tinha mais o mesmo controle sobre ele. O novo Elias não estava livre de dúvida, mas não estava mais preso a ela. Ele entendeu que nenhuma decisão importante vem com garantia emocional. Toda escolha grande vem acompanhada de incerteza. E foi exatamente isso que ele aceitou. Não com euforia, não com pressa, mas com uma espécie de maturidade silenciosa que ele não tinha antes. Ele percebeu que toda a jornada até ali não tinha sido sobre alcançar algo externo, mas sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que quer que viesse depois. E isso mudou completamente a forma como ele enxergava o sucesso. Não era mais uma linha de chegada, era um estado de construção contínua. E naquele momento, Elias entendeu algo que ficou gravado profundamente dentro dele. O mundo não recompensa apenas o desejo. Ele recompensa a identidade que você construiu enquanto ninguém estava olhando. Ele lembrou de todos os dias em que ninguém viu suas decisões. Todos os momentos em que ele escolheu continuar mesmo sem retorno. Todas as vezes em que ele resistiu ao impulso de voltar ao antigo padrão. E agora, de forma quase imperceptível, aquilo estava começando a retornar. Não como milagre, mas como consequência. Elias não se sentiu completo. Ele não sentiu que chegou. Pelo contrário, ele sentiu que apenas entrou em um novo nível do mesmo caminho. E isso trouxe uma nova consciência para ele. Não existe um ponto final na construção de si mesmo. Existe apenas evolução ou repetição. E ele já não tinha mais interesse em repetir o que o mantinha pequeno. Enquanto observava o mundo ao redor, ele percebeu algo simples e profundo. A maioria das pessoas não falha por falta de oportunidade, mas por abandonar o processo cedo demais. E ele decidiu, sem precisar anunciar a ninguém, que não seria mais parte dessa estatística. E assim, sem perceber completamente o impacto total do que havia construído até ali, Elias seguiu adiante. Não como alguém que encontrou o fim da jornada, mas como alguém que finalmente entendeu como caminhar dentro dela. E se tudo isso que você ouviu hoje não fosse apenas uma história, mas um espelho da sua própria vida? Porque no fundo, como Elias, todos nós estamos em algum ponto dessa jornada, lutando contra pensamentos antigos, tentando manter o foco, buscando coragem para agir mesmo sem garantias e tentando não voltar para aquilo que já nos aprisionou tantas vezes. A verdade é simples, mas poderosa. Seus pensamentos estão criando o caminho que você está andando agora. E a grande pergunta não é mais sobre o que você quer, mas sobre quem você está se tornando todos os dias enquanto ninguém está olhando. Talvez hoje seja exatamente o ponto de virada que você estava esperando. Não porque algo mágico vai acontecer de fora para dentro, mas porque algo finalmente decidiu mudar de dentro para fora. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, não ignore esse momento. Ele não chegou até você por acaso. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos que não apenas falam sobre sucesso,
mas te lembram do poder que você já tem dentro de si. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar. E comenta aqui embaixo, qual foi o maior aprendizado que você levou dessa história? Eu quero muito ler a sua resposta. E nunca se esqueça, o caminho do sucesso começa no pensamento, mas só se torna realidade quando você decide não desistir de si mesmo. Até o próximo vídeo.